Às vezes é. E o caso do Prior, que é um cara famoso, ex-BBB e tudo mais. O que vocês acham? Como que andou Você esse começa, eu caso? termino? Boa. Luana começa e a pai... Pá! Cara, então, sobre a questão do Prior, quando ele entra no Big Brother Brasil, em 2020, né? Auge da pandemia, já surgiu a história. Ah, é? Não só a história, várias histórias que envolviam o comportamento dele como universitário, ligado a situações de violação sexual. Só que, por algum motivo, né, que a gente sabe muito bem qual, mas se a gente só ficar falando nisso vai ficar a mesma coisa, a história sempre é o quê? Quando é o homem ali, é tudo... Ah, isso é porque o cara tá no Big Brother agora. Isso é porque a mulher quer isso, quer aquilo. E na história já se narrava o que aconteceu. No laudo, na primeira fala da defesa dela, já narrava a laceração de 6 centímetros na vagina dela. Já narrava que ela ficou de fralda, usando fralda, por dias. E isso, numa situação de pandemia, de vida e morte, não foi suficiente para o cara ganhar a visibilidade que ele ganhou. Então, muita gente fala assim, nossa, tô deixando de seguir o Prior. Por que você seguiu, é a minha pergunta. Não porque desde o começo já se falava. Agora que veio chegar uma condenação. E vamos falar sério. Qual condenação? 3 anos para chegar na primeira sentença. Gente, 3 anos. Passa na sua cabeça, mês após mês, porque 3 anos te parece muito rápido, né? Não, é muito tempo. É muito tempo para você chegar na primeira sentença agora. E o pior, imagina você ser vítima de estupro nesse país e você entrar nos comentários e ver gente falando, estamos com você. Tá com você aonde? Na cadeia? Você vai junto com ele? De algeminha? Algemados, 2? E assim... E uma facilidade para ter dó de bandido quando é dessa classe, né? É uma facilidade, assim. Também não tô buscando punitivismo aqui, hora nenhuma. Não quero botar esse viés. Nunca vou levantar bandeiras de que aí a gente ouve por aí de bandido bom, bandido morto, nada disso. Estou falando assim sobre a facilidade de acolhimento desse cara. O acolhimento que ele teve foi muito maior do que a própria vítima. De longe. Eu vou pedir pra punir mesmo. Vigiar e punir. Punir! Punir estuprador. Eu peço sim. Mas assim, gente, o que acontece? Essa história tem algumas... Essa história não, esse crime. Tem algumas coisas que eu gosto muito de recortar. O primeiro ponto é que os hipócritas andam e dizendo, a menina entrou no carro dele porque ela quis. Então, como assim que ela pode dizer que houve um estupro? E a gente precisa compreender que ainda que ela tivesse ido para o motel com ele, ainda que ela tivesse feito sexo oral nele, se na hora da penetração ela falasse não, ele não podia fazer. Claro. Isso Porque é se ele faz com ameaça, com agressão, com uso da força. Uso da força, é crime de estupro. Está lá de maneira didática no artigo 213 do Código Penal. Então, ainda que ela tenha entrado naquele carro por vontade própria, todo o após que foi sem anuência dela, é crime sim. O que a gente precisa é parar de normalizar estupros como se a gente estivesse falando sobre sexo. A gente não está falando sobre sexo. A gente está falando sobre violência. Tá? A gente não está falando de... Ai, que prazer, que tesão. Não, a gente está falando de violência. E o problema que o Brasil hoje tem é que ele não olha o estupro como crime, ele não olha esse cabra como um bandido. Por quê? A resposta é muito simplória. Porque este cara é sempre alguém acima de qualquer suspeita. Mais do que isso, é sempre um cara
que é bem visto no meio ali onde ele vive. Então você nunca vai imaginar que um abusador é um abusador. Mas você pode estar ao lado de Ele, algum. inclusive, se vale dessa imagem que ele Pra- construiu pra pra cometer. realizar o estupro. Porque se Exatamente. todo mundo sabe que ele é um escroto, nem se Você aproxima. não vai ver o cara que os números mostram que É. estupram com uma blusa com time, com um boné e um fuzil na mão, não. Tá? Exato. Ele vai estar com roupinha boazinha, Então, tá arrumadinha, frequentando lugares bons, os lugares, e inclusive Não tá indo à escrito igreja aqui. orar. Opa! Indo na igreja Ela orar. fala mesmo, hein, ô Paquito? Tá? Então, assim, a gente precisa arrancar o mito de que o bandido é só aquele que mata, é o que faz o tráfico de drogas. Estupro é crime. E não importa se é alguém que eu achava que era bom, ele não era. E nem que ele ligou no E- outro dia pra perguntar como ela tava. Exatamente, pouco importa. Isso mostra só o quanto ele achou que aquela mulher era um objeto e uma coisa. Então a gente precisa parar de normalizar e abraçar os abusadores. Exato. E pronto. E assim, essa visão aí. O cara que fala, foi porque a mulher entrou. Normalmente é o cara hétero, né? Eu queria saber se ele teria a mesma opinião se Ai, fosse homem alguém hétero enfiando tem uma alguma autoestima coisa que eu vou nele, te dizer uma sabe? coisa. Se fosse, você aí pega uma carona com seu amigo e de repente o seu amigo para e pega, sei lá, um vibrador, enfim, você tá tudo bem, meu amigo? Porque você entrou no carro? E outra coisa, eu tenho uma dúvida, assim, sincera com vocês, homens. Essa sexualização de tratar como sexo. Qual que é o tesão de vocês de ficar com alguém que tá falando não? Eu também não entendo. Não, Também não entendo. peraí, deixa só eu fazer uma poça de sangue aqui no carro pra eu Meu parar. Deus. Porque foi quando ele parou, quando ele viu uma poça de sangue. Gente, uma laceração de 6 Mas centímetros. esse caso é o que ele foi condenado, porque você falou que tem mais. Tem outros casos que apareceram. Ele tinha Tem outras denúncias denúncias. de assédio. No caso foi usado o termo assédio sexual, mas são violações sexuais, que fez ele ser proibido de frequentar aquelas gincanas, jogos que tem universitários, Sei, né? sei. Então na época ele já tinha sido, e por esse motivo, Entendi. por assediar as alunas, por não aceitar sim, não aceitar não. Mas poxa vida, lá no Big Brother eu não vi isso. É exatamente o que ela falou. O cara passa uma imagem que é indefectível. É a mesma coisa pro Inatingível. pedófilo, é a mesma coisa pro estuprador. São pessoas que você fala, não, esse daí não, que isso. E por ser assim, quase sempre quem tá em volta dele releva. Quase sempre releva. Quase sempre fala, não, mas ele errou só uma vez, né? Quem não erra na vida? Porque não tem é o que a Luana falou, não tem a capacidade de ter empatia de se colocar no lugar. É E incrível. de ver que aquilo é crime, não é uma bobeira. É. Um estupro não é uma bobeira. Ele não lá. Muitos Mas eu largam acho- marca mas eu acho que física, essas outros. pessoas- Mas o pior é a marca interna que essa mulher vai levar pro resto da vida dela. Mas eu acho que em alguns casos a pessoa até condena o estupro, se fosse de algum conhecido, mas nesse caso fala, não, é impossível que alguém ache que é ok. É impossível. Eu vou falar, não vai ter. dele, em Tá. geral, assim. Porque, não tem inclusive, vai como. ter gente falando que é estranho o fato de que o caso Só o apareceu- estupro aconteceu, parece que em Um monte, 2014. tem um monte falando. E ela Um só monte denunciou falando. em 2020. Ela quer fama, quer ficar famosa, quer não sei o quê. Então, esse que é o grande problema. Quando eu falo em estupro contra os menores, contra as crianças, a população inteira se revolta de uma forma que é uma coisa linda. Agora, quando esse estupro é contra uma mulher adulta, ninguém acredita que é estupro. E quando existe uma pena comprovando... Porque assim, cara, se existe uma pena, é porque este processo está muito bem amarrado. Porque o estupro é um crime muito ingrato, difícil. porque ele é realizado às ocultas, onde não tem ninguém vendo. É. Então, quase nunca essa mulher consegue reunir provas e elementos para que, então, o judiciário pegue e aplique a pena nele. Então, se houve uma pena, cara, esse processo está recheado, De provas. recheado de prova. E aí, o povo fica dizendo, Deus é contigo, irmão. Não, Deus não gosta disso, tá? O inferno é com ele.
Esquece Deus aí. O Deus esse que eu negócio. conheço também não... Não. Não. Por Não, falar- não.